Oi pessoal, olha que maravilhosa a floração dessa Twinkle, gente. Eu sou encantada com ela, né? Gosto demais do perfume. Essa daqui é a floração do ano passado, porque este ano ainda está em botõezinhos. Vou mostrar agora para vocês. Tá cheio de botõezinhos, desde março que começou a apontar os botões. Dura muito tempo esses botões, a gente demora para abrir, porque é uma floração que dura muito também depois. Ela dá várias hastes, olha quantas hastes, tem muitas hastes aqui. E fica um espetáculo quando começa a abrir essa floração. É muito lindo. Aqui em cima tem uma Ionopsis, até parece ela, mas não é não. Essa aqui é uma Ionopsis. Linda também, né? Gosto muito dessas pequenininhas, miudinhas, tão delicada. Essa daqui é da branquinha com miolinho amarelo. Vou deixar a foto para vocês aqui do lado dela. Tem dela amarelinha também, que eu não tenho, mas ela é branca do miolinho amarelo. Linda, né? Tem umas pontinhas que ressecam, tá com duas folhinhas assim com pontinha seca. Isto é falta de umidade no ar, tá? Eu tenho umidade baixa, né? Sempre falo isso. Então, algumas folhinhas acabam secando. E essa outra aqui é a da rosada. Vou deixar a foto dessa daqui do lado para vocês. As duas estão em vaso de barro, mas essa daqui estava no cachepô de madeira, o que também pode ser um cultivo. Ela vai muito bem no cachepô de madeira, ela vai bem no toquinho, em vaso de barro. Ela é mãocídio de raízes finas. O que a gente tem que levar em conta no cultivo na hora de escolher o vaso? O seu clima, né? O quanto você tem de umidade no ar, tá, gente? Não é umidade de você ficar molhando ela o tempo todo, não, porque a orquídea tem que molhar, secar para molhar de novo. Só que enquanto isso, ela precisa de uma umidade boa do ar. Eu não tenho essa umidade boa no ar, principalmente no inverno. Então eu não gosto das minhas em toquinhos, em cachepô de madeira, porque elas sofrem mais. Mas não é porque essa orquídea não se dá bem no toquinho. Ela se dá bem sim, gosta muito do toquinho, se o seu clima for bom para isso. O sucesso do cultivo vai estar justamente na escolha do vaso, substrato, combinando com o seu clima. Embora eu more no sudeste, gente, tem um inverno chuvoso, mas tem um inverno que quase não chove. Mesmo que ele chove, a umidade do ar baixa muito, tá? Ela cai muito, a 20%, 15% no inverno. Agora já começa, no outono já começa a fazer isso. Então eu não posso ter no toquinho, em cachepô de madeira, porque elas vão sofrer mais aqui no meu cultivo. Isso, gente, vocês vão percebendo aos poucos, tá? O cultivo de orquídea, ele é de paciência mesmo. Você vai vendo que dá certo, o que não dá certo no seu cultivo. E se você quer ter muitas orquídeas e ter sucesso com elas, tenha calma, paciência e observação. Se você vê que a sua está sofrendo muito, está com muitas folhinhas assim amarelas, de repente é o vaso que você precisa dar um pouco mais de umidade para ela. Porque o substrato também, embora tenha que secar, ele vai ficar por mais tempo úmido. Aí se ela estiver num toquinho, ou se ela estiver num cachepô com pedra brita, a água vai entrar, vai escorrer rapidamente e muito rapidinho ela vai secar. Se você molhar a cada 2 dias, por exemplo, é muito tempo sem ela estar com umidade, se não tiver uma umidade boa do ar. Se tiver uma umidade boa do ar, não tem importância que você molhe a cada 2 dias. Consegue entender essa diferença? O porquê de cada vaso? A escolha do vaso, gente, do substrato, ele é muito importante com o seu clima. Muito mesmo. E você vai ter que saber qual é o melhor para você. Eu já tive elas no cachepô, não gostei. Já tive no toquinho e não gostei. São todas experiências que a gente vai observando e vendo como a planta vai reagindo, tá? E da maneira como ela reage, a gente já sabe que está acertando ou não no cultivo dela, né? Porque todos são bons, gente, todos são bons para ela. O que vai interferir? O clima. Eu vou replantar uma agora no lequinho para mostrar para vocês. Eu vou colocar essa mudinha aqui no lequinho, porque ela está sem raízes. Eu ganhei essa mudinha, mas ela não tem raízes novas. Quando não tem raízes novas, gente, não adianta colocar num vaso cheio de substrato. Por isso vou pôr nesse lequinho, até sair novas raízes dela. Eu coloco ela, venho com um pouquinho de esfagno na raiz
Enquanto não tiver raízes novas, eu não vou molhar esse esfagno, porque senão vai apodrecer o restante dela. Então eu vou arrumar ela direitinho, vou passar uma linha que pode ser barbante, que pode ser esse fio de pesca, que eu vou passar porque eu não vou passar direto nela, eu vou passar por cima do esfagno. E depois eu vou acoplar ela num vaso com o substrato, mas de maneira que a raiz dela não vai ficar em contato com o substrato. Porque eu molhando o substrato, ela vai receber toda a umidade que ela precisa, sem pegar nessas raízes que já não estão boas. Porque se eu pegar uma orquídea dessa, que não tem raízes novas, e colocar num vasinho cheio de substrato e continuar molhando, ela vai apodrecer, tá? Porque tem que ter raízes para ela se nutrir dessa água. Senão aquilo não vai secar nunca e ela acaba de apodrecer. Então não tem necessidade de ficar molhando, mas ela vai precisar de uma boa umidade por volta dela. Eu não gosto muito de cultivo em lequinho, em toquinho, eu sempre falo para vocês, né? Porque para mim fica mais difícil por causa da umidade do ar. Não gosto muito. Mas nesses casos já é necessário a gente fazer dessa maneira, tá? E depois, mais para frente, quando sair raízes novas, se eu perceber que ela não gosta do lequinho, eu planto ela de novo no vasinho. E o esfagno, quando ela sair raízes novas, aí eu começo a molhar o esfagno para dar bastante umidade para ela. Por enquanto não, por enquanto eu vou acoplar no vaso, que eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, para ela poder se desenvolver melhor. Coloquei ela acoplada neste vasinho, vim com substrato, olha, tá com bastante substrato, mas o substrato não pega nela, nas raízes que não estão boas. Tem até um brotinho novo ali, olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar, olha lá um brotinho. E aí eu vou molhar aqui todos os dias eu venho aqui e molho para que essa umidade suba até ela, sem molhar ela, tá? Porque enquanto não tiver raízes novas para sugar, não é só novas não, gente, ela não tem raízes, as que estão aí muito secas, tá? Então ela não vai absorver tanta umidade não, então eu preciso dar uma umidade para ela sem ficar encharcando o vasinho dela, por isso ela não está num vaso, ela está aqui acoplada neste vasinho. E assim que começar a sair novas raízes, aí eu começo a molhar ela normalmente, para que ela receba, né, se nutre com essa água. Então eu só gosto mesmo de acoplar quando há necessidade, quando precisa, como é o caso desta daqui, que está precisando ter mais raízes e tal, para não ficar encharcada e não acabar de apodrecer. Eu tenho essa outra orquídea aqui, acoplada também, é uma Rodriguésia, já está acabando a floração, mas ela é bem bonitinha, né? Está acoplada porque eu comprei ela assim nesse toquinho, ainda preciso fazer o replante, então eu coloco ela aqui até eu poder fazer o replante, porque se eu deixar ela só no toquinho pendurada por aqui, ela vai sofrer bastante. Então, esses são alguns casos que para mim eu preciso pôr no toquinho. Então, sempre que você precisar, acopla, mesmo que esse não seja o seu sistema de fazer replante, né? Como não é o meu, mas às vezes é necessário. Se eu não acoplar, gente, ela não vai para frente. No meu cultivo, tá bom? Tem gente que se dá super bem com o toquinho, com o leque, com o cachepô de madeira. Cada clima é um clima, né? Me conta qual é o melhor vaso para você, no seu clima, ou você tem um vaso de cada um? Quando a gente tem um vaso, gente, um de plástico, um de barro, um de cachepô de madeira, fica mais difícil a rega, tá? Porque cada um vai ter um tempo de secagem. Quando eles estão todos no vaso de barro, vão secar praticamente junto. Tirando que você não pode comparar um vasinho pequenininho desse com um vaso grande daquele, né? Sempre tendo essa observação. Mas fora isso, praticamente tudo igual. E assim é nos outros vasos que você escolher. Quando elas estão em cachepôs de madeira, quando elas estão em tronco de árvores, tronquinhos, toquinhos, lequinhos que não estão acoplados, a rega tem que ser mais frequente, elas vão secar muito rapidamente. Por isso que é tão difícil quando alguém pergunta pra gente de quanto em quanto tempo molhar. Não dá pra saber, cada um vai ter o seu clima para saber isso. O que eu posso falar é sempre, ela secou, molhou. Se ela secar todos os dias, você molha todos os dias. Se você perceber que ela seca só a cada 2, 3 dias, só vai molhar daqui a 2, 3 dias. Essa é sempre a regra para molhar orquídeas, tá? Não existe uma receita certinha. Esse é o melhor vaso, esse é o melhor substrato, esse é o jeito de regar. Não tem. E eu recebo muitas perguntas, né? E as pessoas que estão começando, elas não têm paciência, quer
que é pronto. Qual é o melhor vaso para essa orquídea e quando eu molho? Não é assim. Orquídea é um mundo à parte, né, gente? Quem cultiva sabe, né? Tem um monte de gente aí que tem sucesso, vocês me falam do sucesso de vocês, eu adoro o comentário de vocês, que vocês têm sucesso. Aliás, gente, adoro os comentários, viu? Recebo com muito carinho, agradeço muito a participação de cada um de vocês, como é gostoso essas nossas conversas, né, esse carinho de vocês. Muito obrigada, viu? Eu espero ter esclarecido algumas coisas de vasos. Vou deixar para vocês, no final da tela, o link do cultivo dela. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Se gostou, vou pedir para me deixar um like. Até um próximo vídeo, pessoal. Tchau!